No dia 1º de janeiro de 1946, nasce em São Paulo Roberto Rivelino, ex-jogador de futebol, tricampeão do mundo pela seleção brasileira e ex-jogador do Corinthians e do Fluminense. Filho de imigrantes italianos, desde criança gostava de jogar futebol com seu irmão Abílio, usando o galinheiro do seu pai como campo improvisado. Seu amor pelo futebol era tamanho que viajava de canoa de sua casa no centro da cidade até a Zona Sul para ver seu ídolo jogar. Chiquita, atleta de fama local na época. Rivelino se impressionava com a maneira que Chiquita chutava a bola e isso o inspirou a continuar jogando. Porém, o futuro meia da seleção não tinha pretensão de ser jogador profissional e atuava nos campos da família do seu avô de maneira amadora. Foi nesse período que o craque passou a jogar no Clube Atlético Indiano, time que atuava no campo da família do seu avô. Dessa maneira, Rivelino passou a ter oportunidade no futebol de salão da equipe. Graças a essa origem, desenvolveu uma série de jogadas curtas com a perna esquerda que viriam a fazer grande sucesso. Numa dessas oportunidades, foi observado em uma partida contra o Palmeiras. Seu futebol impressionou a cúpula alviverde, porém o técnico Mário Travalini tinha preconceito e achava que jogador de futsal não daria certo no futebol de campo. Azar para o Palmeiras, pois um dos membros do Atlético Indiano era dirigente do Corinthians e prontamente fez proposta ao craque. Dito e feito, Roberto Rivelino passou a integrar o elenco alvinegro. Na base do clube, ele não fez feio e logo de início recebeu o apelido de Reizinho do Parque. É tido como o inventor do drible elástico, que consiste em fazer um movimento de vai e vem com a bola usando o mesmo pé. Mas o próprio Rivelino já disse, por diversas vezes, que copiou o drible de um colega do futsal. Foi com a camisa do Fluminense contra o Vasco da Gama que o drible elástico ficou eternizado no imaginário popular. Logo em sua chegada ao Corinthians, já chamou a atenção. Após ser recusado no arquirrival Palmeiras, a carreira profissional de Rivelino teve início no Corinthians, onde tornar-se-ia um dos maiores ídolos e tido por muitos como o maior ídolo da história do clube paulista. Sempre que jogava contra o Palmeiras, Rivelino fazia questão de jogar bem, para mostrar o erro que eles cometeram ao dispensá-lo. Chamado de Reizinho pela torcida, Rivelino não conquistou nenhum título importante pelo clube. Em 1974, o time perdeu a decisão do Campeonato Paulista para o Palmeiras e Rivelino foi eleito o culpado pela diretoria do clube. Depois disso, o jogador acertou sua transferência para o Fluminense, onde permaneceu por 3 temporadas. Pelo tricolor carioca, que nesta época tinha o time chamado de Máquina Tricolor, conquistou o bicampeonato estadual em 75 e 76 e foi por 2 vezes semifinalista do Brasileiro. Pela seleção brasileira, ele foi um dos destaques do time de 1970 na conquista do tricampeonato mundial no México, onde foi apelidado de Patada Atômica. Essa seleção é tida por muitos especialistas como o melhor time de futebol já formado numa Copa do Mundo, tendo jogadores como Pelé, Tostão, Carlos Alberto Torres, Gerson, Jairzinho, entre muitos outros como o próprio Rivelino, que jogou com a número 11 nessa Copa do Mundo. Na Copa de 1974, jogou bem, mas o restante do time não colaborou. No Mundial de 78, ficou na reserva boa parte do tempo. A Copa foi realizada na Alemanha Ocidental e Rivelino foi convocado pela 2ª vez, e dessa vez mais experiente. Foi como o grande craque da seleção brasileira junto de Jairzinho. Jogou muito bem e marcou belos gols, como o que fez contra a Alemanha Oriental, ao cobrar uma falta extremamente precisa, mandando a bola numa brecha da barreira aberta por Jairzinho, que se abaixou na hora certa. Porém, seria prejudicado pela fraca campanha da equipe e conquistou o 4º lugar desta competição.
que teve a seleção alemã ocidental como campeã em cima do emblemático carrossel holandês, como era chamada a seleção holandesa. Foi convocado para a Copa de 78, realizada na Argentina. Foi sua terceira e última Copa do Mundo. Acabou ficando na reserva de Zico na maior parte da competição por estar contundido. A seleção brasileira conseguiu o terceiro lugar da competição, que teve a seleção argentina como campeã, e é até os dias de hoje considerada uma das Copas do Mundo mais polêmicas da história pelo clima político da Argentina na época, que vivia numa ditadura, e supostos favorecimentos para a seleção anfitriã vencer o torneio. Jogador extraclasse de técnica apurada na perna esquerda, que lhe permitia um futebol brilhante de lançamentos longos e passes precisos, potentes chutes de longa e meia distância, foi também exímio cobrador de faltas. Na Copa do Mundo de 1970, o primeiro gol da seleção brasileira foi feito por ele em uma cobrança de falta contra a Tchecoslováquia. Rivelino foi um dos maiores nomes da seleção de 70, tendo vencido o tricampeonato mundial do México. Quando ganhou a Copa do Mundo de 1970, onde foi titular e era peça importantíssima do elenco, Rivelino teria declarado que trocaria aquela glória por um simples título do Campeonato Paulista pelo Corinthians. Título que em 10 anos de clube ele jamais conseguiu, uma vez que o clube passava por um longo jejum de títulos. Teve essa chance em 1974, na final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, time que Rivelino dizia que mais gostava de enfrentar. Teve essa chance em 1974, na final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras. Mas assim como todo o time corintiano naquela partida, Rivelino teve uma má atuação e a taça de campeão foi parar no Palestra Itália. Nos dias seguintes à perda do título, a diretoria do Corinthians, que precisava de um bode expiatório, elegeu Rivelino como culpado da perda do título paulista e negociou seu passe com o Fluminense, que na época montava a chamada máquina tricolor. Partiu deixando um duplo sentimento de revolta, por ter perdido o título e abandonado o clube de agradecimento por tudo que fez jogando no Corinthians e se tornando um dos maiores jogadores do timão. Pelo clube, ele teve como título mais importante o torneio Rio-São Paulo de 1966. Rivelino estreou no Fluminense em 8 de fevereiro de 1975, num amistoso em pleno sábado de carnaval, justamente contra o seu ex-time Corinthians. O resultado foi 4-1 para os cariocas, com Rivelino marcando 3 gols e sendo o melhor jogador daquela partida. O Fluminense, que era chamado de máquina tricolor, era uma das melhores equipes que um time do brasileiro já havia montado. O time veio a conquistar o bicampeonato carioca, 75 e 76. Apesar de não ter conseguido ser campeão, foi por 2 vezes semifinalista do Campeonato Brasileiro. Em 1975, perdeu para o Internacional e em 1976 para o Corinthians. No jogo em que houve a famosa invasão corintiana, onde 146.043 pessoas foram assistir o jogo, mesmo caindo muita chuva no Maracanã. Rivelino teve várias atuações de destaque pela equipe carioca, sendo uma delas um jogo contra o Vasco da Gama, onde marcou o gol mais famoso de sua carreira, aplicando o drible elástico no volante Alci da equipe cruzmaltina e passando por mais 2 jogadores cruzmaltinos antes de fazer o gol da vitória tricolor. Em 1978, Riva deixou o Fluminense e foi vendido para o futebol árabe. No Al Hilal da Arábia Saudita, foi campeão da Copa do Rei e campeão saudita em 79, 80 e 81. Porém, as desavenças com o príncipe Khaled, dono do time, fizeram com que Rivelino encerrasse sua carreira mais cedo do que gostaria, em 1981, aos 35 anos. Antes disso, pretendia jogar até os 42 anos.
Depois da Copa do Mundo de 70, ele ainda seria campeão pela seleção brasileira da Taça Independência, conhecida também como Torneio Minicopa, que comemorava o sesquicentenário da independência e foi disputado no Brasil com a participação de diversas seleções. Nessa época, Rivelino angariou um grande número de fãs internacionais, sendo talvez o mais famoso deles o maior jogador da história da seleção argentina, o meia-atacante Diego Maradona, que o tinha como ídolo e exemplo em sua infância. Diego se entusiasmara pelas jogadas com a perna esquerda, já que Rivelino era canhoto como ele. Também gostava de sua postura rebelde dentro de campo, sempre de cabelos longos, gesticulando e incentivando seus companheiros. Diego Maradona, em várias entrevistas, o considerou o melhor jogador que viu jogar. É considerado por muitos o maior jogador da história de Corinthians e Fluminense. Após parar de jogar futebol, também trabalhou como comentarista na TV durante os anos 90. Rivelino recebeu diversos apelidos em sua carreira, tais como Garoto do Parque, apelido que ganhou logo após ser revelado pelas divisões de base do Corinthians. Reizinho do Parque, dado pelo jornalista esportivo Antônio Guzmán na década de 60, em sua época majestosa de Corinthians. Patada Atômica, chamado assim pelos mexicanos na campanha da seleção brasileira na Copa de 70 por seus potentes chutes de canhota. Outros dizem que esse apelido foi dado pelo locutor Valdir Amaral durante a Copa do Mundo de 1970. Bigode, chamado assim pelos colegas futebolistas. Quando jogador, atraía muito a atenção o seu bigode, que começou a usar a partir de 70 e que o manteve até então. Riva, utilizado carinhosamente por torcedores do Fluminense, o apelido é uma abreviação do seu sobrenome. Curió das Laranjeiras, um apelido concedido no tempo em que jogou no Fluminense, fazendo referência à sua paixão por Curiós e ao bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde se localiza a sede e o estádio do Fluminense. Pai de 3 filhos, Rivelino continua vivendo onde nasceu, no bairro do Brooklyn, zona sul de São Paulo, e só tem uma tristeza em sua vida: a morte de seu Nicola, seu pai, mestre, amigo, conselheiro e incentivador. Rivelino tem ainda uma escolinha de futebol que cuida ao lado do irmão Abílio Rivelino. Como títulos oficiais, Rivelino tem em seu currículo: Copa do Mundo FIFA, 1970, Taça Independência, 1972, Taça do Atlântico, 1976, Torneio Bicentenário dos Estados Unidos, 1976, Copa Roca, atual Superclássico das Américas, em 71 e 76, Taça Oswaldo Cruz, em 1976, Copa Rio Branco, em 1976, Mundialito de Cali, em 1977. Vida longa ao bigode, Curió das Laranjeiras. Seja feliz, reizinho do parque. Muitos anos de vida ao nosso eterno craque Rivelino.